Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. É um texto um pouquinho longo, é sobre a morte de João Batista. Vamos à leitura? E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Bem, a leitura desse trecho do Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, nos fala de como o profeta João Batista morreu por capricho aí da mulher do Herodes, né? Esse Herodes, ele resolveu se casar ou se ajuntar com a mulher do irmão dele. E como o Batista, ele devia ter uma certa relação com Herodes, né? A palavra diz que Herodes o ouvia e tinha temor de João, porque João era um profeta, era tido como um homem bom, como um homem santo. E quando ele disse que não era lícito, que não estava de acordo com a vontade de Deus, que ele possuísse a mulher do seu irmão, ele ficou muito transtornado. E a mulher, essa tal de Herodias aqui, ela ficou muito nervosa, irritada com o profeta, né? Ela devia estar gozando lá na corte das delícias do poder,
E o João Batista foi atrapalhar, né? Foi chegando lá dizendo, olha, isso aí não está de acordo com a vontade de Deus. E ela começou a ficar com a intenção de matar o João, mas sabia que era difícil, porque ele era muito vigiado. O próprio Herodes protegia o João Batista, né? E foi assim que nessa festa aqui, que o pessoal estava bebendo muito, né? A tal filha dela entrou lá e dançou para o Herodes, e ele achou muito, muito bonito e tudo mais, e inventou uma história de que qualquer coisa que ela pedisse, ele lhe daria. E a mãe aproveitou-se da oportunidade e disse para a menina em secreto, olha, vai lá e pede a cabeça do João, que estava preso, né? Eles haviam prendido o João. E a mulher viu naquela oportunidade, tanto na prisão, como nesse pedido, né, do Herodes à mocinha lá, que tinha dançado, a oportunidade para matar o profeta. Disse, vai lá e pede a cabeça dele, né? E a moça foi lá e pediu, e assim foi feito. O Herodes, embora ficasse bastante entristecido, não podia voltar atrás perante os príncipes e as autoridades a sua palavra. Pediu para o executor ir até o cárcere e cortar a cabeça do profeta e trazer ali numa bandeja para que fosse dada a tal dançarina, né? Com as bênçãos do inferno, evidentemente. Enfim, bom. A história é bastante conhecida, né, dos irmãos, todo mundo sabe que o Batista, ele morreu dessa forma. E ele era um profeta bastante rigoroso com seus ensinamentos. Ele era uma pessoa que dizia as verdades que precisavam ser ditas. E às vezes a verdade pode suscitar ódios, né? No caso, levantou o ódio da mulher do Herodes. Tá bem? Aqui no começo da leitura, nós vimos o Herodes falando que João devia ter ressuscitado, porque no começo ele está dizendo que João já morreu, né? Aí o narrador é que conta essa história aqui, porque Jesus começou a fazer grandes feitos, e ele passou a dizer que o João Batista havia ressuscitado, e através de Jesus estava fazendo grandes obras. Esse conceito do profeta voltar a viver ou voltar a nascer era um conceito muito comum entre os judeus. Com o passar do tempo, na igreja cristã, no desenvolver da história, é que esse conceito, né, esse princípio foi ficando para trás. Essa ideia de que era possível voltar o profeta a viver, ou ele ressurgia através do trabalho de um outro profeta. Então, o Herodes estava dizendo que possivelmente era a ressurreição de João o Batista, que através do Senhor estava fazendo grandes obras ali naquela região. Tá bem? Outros diziam que Jesus era o Elias. Outros diziam que Jesus era um profeta antigo que havia voltado, né? E outros ainda diziam que ele era semelhante a um profeta. Enfim, havia muitas considerações e conceitos que é bom a gente considerar na hora de interpretarmos, a palavra do Senhor que está escrita aí no Evangelho. Tá bem? Uma coisa que nós temos que considerar também é que os evangelhos nem sempre são harmônicos entre si acerca de um mesmo fato. Tem narrativas que são mais completas, outras são mais resumidas. E ao interpretarmos os ensinamentos, convém que a gente examine as diversas passagens que existem sobre o tema nos vários evangelhos, para nós vermos se elas são ou não concordantes. Eu vou citar um exemplo, a questão dos endemoniados gadarenos, né? Há um evangelho que diz que eram 2 e o outro diz que era 1.
A gente vai ver aqui o Jesus caminhando sobre o mar. Tem uma passagem que diz que ele caminhou sozinho, e tem uma passagem que diz que ele permitiu que Pedro caminhasse com ele. Pedro acabou afundando nas águas por falta de fé, segundo o Senhor, não é? Então, os evangelhos, eles não são harmônicos em todas as passagens, porque são narrativas que foram escritas a respeito dos fatos que se deram em torno da pessoa de Jesus. Tá bem? Entenderam isso direitinho? Não basta simplesmente dizer, olha, está escrito na Bíblia. Ah, está escrito no Evangelho. Ah, Jesus disse. Não basta apenas dizer isso. É preciso saber em que circunstâncias essas coisas foram ditas e para que serve essa instrução. Que tem coisas que foram ditas na época de Jesus e dos apóstolos que não se aplicam aos nossos dias, porque não tem a ver com a teologia da salvação, e sim com os costumes. Os costumes se modificam com o tempo. A teologia da salvação, não, ela é sempre a mesma. Então, nós temos que ter cuidado para não começarmos a fazer coisas que nós não precisamos fazer. Tá bem? Tudo isso nós temos que ler e usar do bom senso que o Espírito Santo nos dá. Entenderam até aí direitinho? Vamos dar sequência aqui à leitura. Alguma coisa sobre a morte do João? Os irmãos gostariam de acrescentar, comentar ou perguntar? Não? Vamos seguir então a leitura. Pois não, Sidney? O que o senhor Sidney está dizendo é que era possível que o profeta João Batista tivesse que sair de cena para que Jesus pudesse desenvolver o seu ministério, não é? Bom, eu não sei se é possível, assim, é possível, mas não sei se foi esse o caso. Mas João disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Não sei se nessa diminuição estava prevista a sua morte, não é? Tá bem? Mas existe assim uma certa razão no que o Senhor está dizendo, porque os discípulos de João deram muito trabalho para o cristianismo nascente. Eles eram adeptos do batismo judaico, que é o batismo nas águas, por imersão. E eles nem todos se converteram a Jesus. Nós vamos ver lá na frente Paulo encontrando com pessoas que haviam sido batizadas nas águas, mas que não sabiam o que era o Espírito Santo. Nessa época, os discípulos de João, eles desenvolveram como que uma escola paralela à escola apostólica de Cristo. Eu creio que nem todos se converteram a Jesus. E a gente vê que os batistas, né, eles existem até nos nossos dias, embora hoje eles tenham incorporado na sua igreja, nas suas doutrinas, os ensinamentos de Paulo, dos apóstolos e do próprio Cristo, embora ainda mantenham o batismo por imersão na pauta do dia. E outros batizam sem saber o que estão fazendo. Tem muita igreja evangélica que batiza as pessoas nas águas, mas não tem nem noção, não sabe por que estão batizando. Aprenderam assim, fazem assim, sem saber a causa desse batismo. Pastor Joel. O batismo por imersão já era uma prática judaica. Os judeus batizavam por ocasião da conversão de pessoas que não eram ainda adeptas do judaísmo. Havia muitos tanques batismais em vários lugares, por onde os judeus batizavam os que queriam se converter ao judaísmo. Era comum. E quando João começa o seu ministério, ele começa batizando nas águas também, de maneira que ele pudesse ser aceito entre os judeus, mas ele prega o arrependimento e a chegada do reino. E deixava claro que após ele viria um que ele não era digno de carregar as suas sandálias e que ele batizaria com o Espírito Santo, tornando assim em desuso o batismo por imersão. Mas os discípulos de João continuaram batizando nas águas.
E alguns discípulos de Jesus também andaram batizando nas águas, embora Jesus não fizesse isso. Mas como tudo estava começando, eu não acredito que Jesus se importasse com isso, no começo do seu ministério. Mas o ponto alto da igreja cristã, da igreja de Paulo, dos apóstolos, é o batismo pelo Espírito Santo. Acho que a gente ainda tem muito a aprender ainda sobre a questão do batismo do Espírito. Há muitas formas dele acontecer, formas subjetivas, mas há formas objetivas também, as quais a gente ainda não tem na igreja, né? Havia uma dificuldade muito grande em se estabelecer o cristianismo genuíno, porque o judaísmo é muito forte, tanto é forte que ainda está presente na igreja evangélica, né? Hoje nós temos os crentes chamados crentes judeus, né? Parece até estranho, mas são os crentes adeptos da lei. É natural, não vejo nada demais nisso, mas não são crentes cristãos. O judaísmo é uma doutrina extremamente forte, porque através das obras o homem se tornava justo. Das obrigações, do cumprimento das obrigações que Moisés determinou, o homem se tornava justo. E é muito mais fácil nós fazermos obras para a nossa salvação do que a gente mudar a nossa vida. A gente faz as obras e pensa que está tudo certo. E a igreja de Jesus não tem isso. Nós temos que renovar o nosso entendimento. E as nossas obras, elas são deixadas em segundo plano. As obras na igreja de Cristo, elas só têm valor se for produto de um coração agradecido e desinteressado. O sujeito pode pagar dízimos? Tudo bem, pode pagar, não faz parte da igreja cristã. Ele pode ofertar? Pode ofertar. Mas dízimos e ofertas só têm valor diante de Deus se forem feitas por um coração livre, por um coração desinteressado. Aquele que paga dízimo esperando que Deus vai favorecê-lo, esse não vai conseguir nada com Deus, não. O dízimo, a oferta e todas as coisas precisam ser produto de um coração agradecido. E quem tem gratidão não precisa de mais nada. O que precisamos? Se Deus dá tudo para nós. Não tem faltado nada a nós, por que vamos pagar a Ele para que Ele continue dando? Os irmãos percebem o mecanismo? Então, na igreja cristã, as obras, elas são resultado de um coração convertido, agradecido e desinteressado. Entre os cristãos judeus, não. Eles pagam para Deus fazer por eles o bem. É o mecanismo das obras. É o princípio do judaísmo. É difícil tirar o judaísmo do lombo do povo. E Paulo teve muita dificuldade, como o pastor Joel está dizendo. Os crentes judeus, ele sofreu muito com eles. Porque lá em Jerusalém, logo a igreja começou a entrar em decadência. Essa é a verdade. E a igreja de Paulo começou a crescer, esparramar por toda a parte, o Espírito Santo começou a fazer obras em todos os lugares. O que aconteceu com os crentes judeus? Começaram a ir atrás de Paulo. E eles iam lá na igreja que Paulo fundava e diziam assim, não, é preciso circuncidar o povo. Tem que seguir a lei de Moisés, senão os crentes não têm como entrar no reino dos céus. Era assim que eles faziam. Tiago, irmão do Senhor, foi um grande obstáculo para Paulo. Porque ele era um crente judeu. Ele era um homem da sinagoga. E nós temos que lembrar sempre que quando Jesus viveu, não havia cristãos. Era só judeus. Depois que Jesus morreu, não havia cristãos ainda. Os cristãos foram aparecer depois que a igreja foi fundada. Quando Paulo começa a anunciar a boa nova entre os gentios. Aí surgiu esse nome, os cristãos. A questão do desentendimento de Paulo com Pedro está no fato de que Pedro, ele era assim, um sujeito que ficava dos dois lados. A igreja de Paulo começou a ter muito problema com o judaísmo. Os judeus iam lá e diziam, não, tem que praticar assim, se não praticar a lei de Moisés, com Jesus,
não vai dar certo, vocês não entrarão no reino. E Paulo começou a ter que combatê-los, né? E Pedro, em vez de ficar ou do lado dos cristãos ou do lado dos judeus, ficava assim no meio do caminho. Quando o judeu chegava, pronto, ele já não sentava mais com os cristãos. E um dia Paulo estava na comunidade. Aí quando ele percebeu que Pedro estava fazendo isso, ele chamou a atenção do Pedro. E foi uma coisa muito séria, porque está no livro Atos. Foi muito sério, Paulo chamou a atenção dele duramente na frente da igreja. Falou, que história é essa? Quando os judeus não estão aqui, você é cristão. Quando eles estão aqui, você quer fazer os nossos andar como se fossem judeus? Não, o judaísmo é muito forte, ele faz parte da nossa vida, não tem como se livrar desse espírito. O judaísmo, dentro do cristianismo, ele não é uma coisa boa. Quem gosta do judaísmo deve ser convertido à sinagoga, deve se tornar um judeu. Ele pode se converter. O judaísmo não é só para os judeus. Tá bem? Mas misturar o judaísmo com o cristianismo, aí o caldo é de morte. Quem beber dessa bebida, morre. Por quê? Porque a pessoa está observando a lei. E Paulo disse, se você observar a lei num ponto, você tem que observar os demais. Você não pode ir lá no Velho Testamento, escolher lá uma passagem e dizer, olha, eu achei legal isso aqui, eu vou pôr na igreja. Porque o Senhor vai te perguntar, e as demais leis? Os demais pontos? Você não vai colocar? Não, eu vou colocar só esse. Não pode. Se você fizer opção pela lei, você vai ter que observar todos os pontos da lei. Qual que é o problema? Observando a lei, você abre mão de Cristo. E se você abre mão de Cristo, os teus pecados não são perdoados. Aí o problema fica grande para você. Você vai entrar do lado de lá, agoniado. E com o peso dos teus pecados nos lombos. Porque sacrifícios, ofertas e dízimos não tira do nosso coração e da nossa consciência os pecados. Só Jesus tira. Amém? Isso é doutrina de Paulo, doutrina da igreja cristã primitiva. É isso que nós precisamos saber. Nós somos crentes cristãos ou nós somos crentes judeus? Nós temos que saber urgentemente o que somos. Tá bem? Vamos à leitura. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com o que tinham ensinado. Nós estamos falando aqui dos 12 que foram enviados para pregar um pouquinho mais atrás, aí no mesmo capítulo. Tá certo? Aí no versículo 7 desse capítulo, Jesus separa os 12 e mandam eles pregar, expulsar demônio e curar as pessoas. Os apóstolos voltaram, ajuntaram-se a Jesus e contaram a ele as coisas que tinham ocorrido durante o seu ministério. E Jesus disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E Jesus respondeu, quantos pães tendes? E de ver.
E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos os que estavam ali comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. Bem, este é o episódio aí da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães que o Senhor fez, quando ele encontrou essa grande multidão que estava perdida. Do mesmo modo, nós, quando vemos o povo em sofrimento, jamais podemos ter no coração um sentimento de juízo, dizendo que o povo está assim, porque merece, porque não buscam a Deus, mas eles estão perdidos. Na verdade, são como ovelhas que não têm pastor. E nós, no nosso ministério, como fizeram aqui os apóstolos, precisamos anunciar o Senhor como pastor de todos nós, como luz do mundo, como rocha para os nossos pés, como o único caminho a ser seguido, caminho, verdade e vida. Precisamos anunciar a quem nós pudermos, para que essas pessoas, elas deixem de ser ovelhas que não têm pastor. Elas precisam de ter pastor. O pastor que é Cristo. Não é pastor que somos nós, não. O pastor que é Cristo. A igreja do Senhor trata das coisas de uma maneira mais elevada. Tá bem? Jesus teve compaixão desse povo e ajuntou o povo para ensinar a eles muitas coisas. Então nós temos muitas coisas a ensinar para as pessoas. Nós que anunciamos em nome do Senhor. Precisamos anunciar a ressurreição, que é vida além desse mundo. As pessoas têm medo da morte, que quando ela chega, é muito difícil enfrentar a morte. Precisamos falar de esperança. Compreender a dor das pessoas, mas falar para elas que os seus mortos, eles podem ter esperança em Cristo. Não podemos jamais estar diante da morte com espírito de julgamento. Tá bem? Nós somos cristãos. E como cristãos, o nosso coração precisa estar cheinho de compaixão pelo povo sofredor. Falar de ressurreição, falar de perdão dos pecados, vidas tortas que podem ser arrumadas, não importa que pecado a pessoa fez, a possibilidade de Jesus resolver qualquer problema. Eu disse possibilidade, eu não disse que ele vai resolver. É possível? É possível. O Senhor pode mudar qualquer vida, se nós pedirmos a Ele convenientemente, com humildade, sabendo que, em primeiro lugar, estão as necessidades daqueles a quem nós estamos dirigindo. Tá bem? Então tem muita coisa a ensinar. Nós podemos e devemos anunciar essas boas novas a todos a quem nós pudermos alcançar. E aí as pessoas tiveram fome, naquela hora os discípulos estavam preocupados porque o dia já estava acabando. E o Senhor então é procurado por eles, né? E eles dizem: olha, o pessoal está com fome. É bom a gente mandar eles embora para dar tempo deles procurar uma vila, um vilarejo, e eles possam comprar uma comida aí para matar a sua fome. Aí o Senhor falou: mas dá a eles de comer, né? Mas como? O Senhor quer que a gente gaste 200 dinheiros para comprar bastante comida? Aí o Senhor pediu que sentasse o povo ali, de 100 em 100, de 50 em 50, e ele pegou os pães que tinha e peixe, multiplicou esses peixes e esses pães, e distribuiu a todas as pessoas que estavam ali recebendo a sua palavra e os seus
ensinamentos. Amém? Alguma pergunta sobre essas questões? Ou que nós acabamos de falar? Acho possível as duas coisas. Tanto ele saciar a fome das pessoas com a pregação da palavra, como numa outra passagem do Evangelho dá a entender a isso, né? Por isso existe essa interpretação, como acredito também que o Senhor pode multiplicar as coisas materiais com muita facilidade. Assim ele fez com a transformação da água em vinho, né? E tantas outras coisas mais, limpou os leprosos, ele modificava a matéria com muita facilidade, o poder que havia nele, que Deus havia dado a ele pode fazer qualquer coisa, né, no ambiente onde nós vivemos. Ele é Senhor de tudo. Eu acho que a interpretação tanto pode ser pela multiplicação das coisas materiais, mesmo do pão e dos peixes, né, que nada mais são do que matéria. E pode ser também pela palavra. Não podemos esquecer que quando o povo de Deus teve fome no deserto, Deus enviou maná dos céus. Caía de onde o maná? Das nuvens. Aquilo era criado por Deus, né? Todos os dias ele escolhia um maná e comia para que não morressem de fome. Por isso Deus tem poderes de fazer qualquer coisa. O poder dele é infinito. Ele pode quebrar a ordem material quando ele quer. Não é comum, mas ele pode quebrar a ordem material e fazer uma coisa que aos nossos olhos parece impossível. Tá bem, pastor? Vamos concluir rapidamente o capítulo 6. A passagem seguinte, nós já fizemos referência. Logo obrigou os seus discípulos, aí a partir do versículo 45, a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que tratava-se de um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Havia acontecido coisas ali que nem eles mesmos entendiam, porque eles eram muito jovens. Os discípulos estavam há pouco tempo com Jesus. E eles eram pessoas comuns, assim, sem uma formação religiosa, sem um estudo das coisas da alma, né? E eles não entendiam direito o que Jesus fazia. E o coração deles frequentemente estava endurecido no sentido de não compreender as obras do Senhor. Aí o Senhor anda sobre as águas ali. Também nisso o Senhor podia fazer como ele queria, acalmar o vento, parar a tempestade. Essas coisas todas é de poder do Espírito Santo. Então, ele anda sobre o mar, deu um susto danado no pessoal, porque estava amanhecendo, era madrugada, a 3ª vigília da noite, né? E a 4ª vigília da noite, estava perto da 4ª vigília da noite, estava já para amanhecer, né, quando eles viram essa criatura luminosa andando sobre as águas, né? E pensaram que era um fantasma, todo mundo via ele, né? Deram uns gritos e tal, e o Senhor, calma, sou eu. Numa outra narrativa, diz que Pedro é chamado para andar com ele, né? Pedro diz: olha, Senhor, deixe que eu também vá, né, andar com o Senhor sobre as águas. E o Senhor chamou. Aí ele saiu andando nas águas, mas daí a pouco ficou com medo e começou a afundar. O episódio é bastante interessante e mostra o poder que o Senhor tem sobre a natureza e sobre todas as coisas que estão à volta dele. Tá bem? Pergunta sobre essa questão? Nenhuma? Pois não, pastor Joel?
Pastor, existem duas ciências, né? A ciência de Deus e a ciência do homem. Embora a ciência do homem seja só a observação da obra de Deus, né, e a compreensão dessa obra, ela nega a existência do próprio Deus. Isso não tem como ajuntar essas duas coisas. E há mesmo na Escritura muitas alegorias, mas há também verdades. E a fé não se fundamenta naquilo que a ciência acha que aconteceu, mas naquilo que está escrito na Escritura. Pode ter sido diferente? Pode. Não estamos falando que não pode ter sido diferente. Mas a fé não se fundamenta na suposição humana ou naquilo que pensa a ciência. Nós cremos conforme está escrito na Escritura. Isso é a fé. Se fosse para a gente crer na ciência, não precisávamos da igreja. A igreja, ela crê naquilo que ao homem parece impossível. É como Moisés quando abriu o mar para o povo passar, né? A ciência tenta explicar que houve lá um problema, que as águas mesmo, naturalmente, né, elas baixaram ali, obedecendo o ciclo do mar, né? As marés. Que a maré baixou, o povo passou, e aí quando o faraó foi passar com o seu exército, né, os seus exércitos, eles foram surpreendidos com a alta rápida da maré, mas a maré não sobe tão depressa assim. Não é? Então, mas o homem quer tentar explicar pela ciência uma coisa que estaria escrito aqui alegoricamente. Mas a fé não se baseia nas suposições científicas. Ela se fundamenta nas coisas que nós cremos. Nós cremos que Moisés chegou e ao pedido de Deus, ele bateu seu cajado na beira do mar e mandou a água abrir, e o negócio abriu mesmo. Eu creio nisso, ora. Porque, como você mesmo disse, pastor, quem fez todas essas coisas, continua operando todas essas coisas. Se ele quer abrir o mar, ele pode abrir. Não é necessário aguardar alguma força vindo de algum lugar. À sua ordem, o mar recua. É simples. Tudo se sujeita a ele. Não é? O homem tem que entender que ele não tem domínio sobre a matéria. Não tem domínio. Eles ficam tentando esticar a vida do homem, tentando dar a vida mais longa ao homem, tentando fazer uma série de coisas com a ciência para deixar transparecer que nós temos domínio sobre o desconhecido. Não, o desconhecido é bem conhecido. É muito conhecido. Está aqui, ó. Se a gente entender direitinho ele. Porque Deus não fez as coisas segundo a ciência entende. Ele não foi lá pegar um elemento qualquer que estava num lugar qualquer para criar a matéria universal, a energia, os mundos, as galáxias. Ainda que ele admitisse, o homem, que alguma coisa criou esse universo. Porque o universo não é eterno. Ele se modifica e por isso mesmo não é eterno. Mas quem teria criado essa coisa que foi lá e pegou essa matéria e fez o universo? Né? Nós vamos sempre perguntar, mas quem criou ele? Nós vamos chegar no Pai eterno. Aquele que não é criado, sempre existiu. E vamos entender que nós existimos dentro do seio do Pai. Assim como o universo e todas as coisas criadas existem dentro do seio do Pai e continuam existindo e evoluindo e se modificando em função da vontade desse Criador. Que é a inteligência que está por trás de toda a obra que a ciência observa. A ciência é bobinha de não acreditar em Deus. É muito simples. Mas pela natureza dela, ela precisa examinar no laboratório. Deus não se examina no laboratório. Né? Deus a gente examina no coração. Né? E não é no coração aqui não, é no coração da alma. A gente só pode ver Deus pelo coração limpo, sincero. Né? Aí nós podemos ver Deus. Mas não vamos ver Deus com os nossos olhos. É uma outra linguagem, é uma outra natureza. Então o Senhor pode fazer todas as coisas. E Jesus tinha os poderes de Deus com ele. Por isso ele dizia aos mares, aquieta-te, a coisa quietava mesmo. Ponto final. É assim que o Senhor fazia. Tá bem? Para concluirmos, a leitura a partir do versículo 53, quando eles já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram
E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade ou aldeias, no campo, apresentavam pessoas doentes nas praças, e rogavam-no que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos os que o tocavam saravam. Tá bem? Fica aqui a mensagem da gente procurar tocar as vestes do Senhor. Como Ele não está aqui, nós buscamos o Senhor pelo meio da nossa fé nele, sabendo que se Ele vier e nós o encontrarmos, as doenças sararão. Não só as doenças do corpo, essa é fácil de tratar, mas as doenças da alma, que é muito pior, onde estão as nossas enfermidades graves, né, que distorce a conduta e faz a gente servir o diabo e não a Deus. Sejamos sarados por Jesus. Amém?